Bom dia, boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa noite. Hoje nesta Santa Missa nós vamos rezar pela saúde da Neuzinha e da Dona Odila, pela alma da Dona Irene Inés do Nascimento e pela saúde da Dona Maria de Lourdes de Oliveira e por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Fiquemos de pé. Vamos tentar iniciar a Santa Missa da Ceia do Senhor e Lava-Pés. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele está a nossa salvação, a nossa vida e a ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos, para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Rezemos juntos o ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter perdido o céu e merecido o inferno. Proponho firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão das minhas culpas
pela vossa infinita misericórdia. Amém. Ao Rei dos séculos, imortal e invisível, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, vamos, nós os bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, piedade de nós. Só vós sois o Santo, o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, teu Filho único, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e da eterna aliança. Fazei que recebamos, nesse sagrado banquete do seu amor, a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Também nessa missa pediram aqui para rezar, eu esqueci no começo, rezar em memória de Milton Ferreira da Silva. Tio Milton, meu tio. Milton Ferreira da Silva, foi meu padrinho de crisma, ele. 3 anos, se eu não me engano, que ele faleceu. Em memória do tio Milton Ferreira da Silva. Também em memória de Dona Maria das Dores Ramos e do seu José Francisco Ramos. Sempre rezando pela saúde da Neuzinha, né? Recuperação lenta, mas sempre rezando. Está na mão de Deus, né? Também em favor do Jones, do José Jones, que vai fazer a cirurgia na segunda-feira da 8ª. E amanhã, lembrando, 9 horas da manhã, as confissões. E depois, 3 horas da tarde, esse ano, a celebração da Paixão. Êxodo, podemos sentar, vamos ouvir o texto do Êxodo, capítulo 12, muito importante. O Êxodo é um livro muito importante na Quaresma, para toda a liturgia da Igreja, é um livro de referência. O Êxodo, o Gênesis. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falei a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito,
macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardar-lhe preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim, devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei as presas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, e o Senhor, o sangue, servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Instituição da Páscoa antiga. Já deu para perceber. É uma festa sem cara de festa. É uma festa sem cara de festa. É uma coisa, se vocês repararem, todo o rito da Páscoa judaica é marcada por uma lembrança. A lembrança do sofrimento. Lembrar do sofrimento no Egito. Lembrar que não tinha pão. Lembrar que não tinha as coisas básicas da vida. O sofrimento é a lembrança. Moisés chama de memorial. É um memorial. Por isso, ele mostra como deve ser. Tem que se preparar. Não é feita de qualquer jeito. A festa é um encontro familiar, é um núcleo familiar, mas também pode ser aberto a outras pessoas, né? E tudo o que está aqui recitado, as exigências que Moisés prescreve é para lembrar o sofrimento. Lembrar do sofrimento. Ninguém quer lembrar do sofrimento. Tem gente que não gosta de lembrar do sofrimento. Tem gente que só quer ver alegria, tudo é alegria na vida, tudo não sei o quê. Nós sabemos que o sofrimento, ele é importante. Assim como o medo também é importante. Certos sentimentos que a gente tem, certas coisas que a gente vive, são importantes. Porque ou nos ensina, ou nos faz pensar direito. Aqui tem uma coisa muito importante que eu quero destacar para vocês, onde Deus, segundo Moisés, se define como o sangue. O sangue é o sujeito da Páscoa, que Paulo
lá depois, na instituição da Eucaristia, trata desse sujeito. A Eucaristia é o corpo, a Eucaristia é o sangue. Deus é o corpo, Deus é o sangue. Diz o texto aqui de Êxodo: eu, o Senhor, o sangue. Então, a Páscoa judaica, que evidentemente se mantém até hoje, né? A prática de comer o cordeiro, o cabrito, tem que ter um ano, tem que ter uma criação especial, na verdade, não pode ser um animal criado junto com outros, tem que ser criado à parte, custa caríssimo hoje em dia, né? Você celebrar uma Páscoa judaica, porque você vai ter que comprar um animal desse perfil, assar um bicho nesse perfil, um cordeiro, comer ervas amargas. Imagina você estar numa festa de Páscoa, está aquela criançada toda na Páscoa, e aí tem que comer aquela coisa amarga. A criançada não gosta. A criançada vai falar: mas que festa é essa? Tem que comer coisa amarga. É para comer coisa amarga, para lembrar do sofrimento. Então, a festa Páscoa, a antiga Páscoa, é a festa do memorial. Todos têm que trazer na memória. Todos têm que trazer na memória o que os antigos viveram, para não perder o rumo da vida, para não perder o rumo da fé. Pão ázimo, mas que coisa sem graça, né? Pão ázimo é a coisa mais sem graça do mundo. Não tem uma mortadela, não pode colocar uma mussarela, é uma coisa feita sem sal, é uma coisa assim, é água e farinha, é uma coisa sem graça, né? Mas essas são as condições. Toda a Páscoa antiga judaica, relembra as condições lá atrás da situação do povo, não só da escravidão, mas da situação que eles viviam. Então, sair da escravidão é a coisa mais bonita que aconteceu. Sair da escravidão é a coisa bonita. E sem contar que há sofrimento, está nas costas dos judeus, dos antigos, mas o sofrimento também atinge todo o povo do Egito. Porque perder os filhos jovens, os filhos novos, os primogênitos, é uma dor gigantesca. Então, o sofrimento do antigo povo, sofrimento também para os egípcios. Então, a Páscoa judaica tem essa marca, né? Essa característica de tristeza, uma característica de tristeza, permeada de alegria, porque conseguimos, Deus nos tirou daquele sofrimento, Deus nos livrou daquele sofrimento. E que nós veremos que Jesus depois, na instituição da Eucaristia, ele vai fazer referência a esse texto do Êxodo capítulo 12. O cálice por nós é a comunhão do sangue de Cristo. O sangue é o sujeito, né? O sangue é a pessoa de Deus. É o Salmo.
antigo relato da Quinta-feira Santa. Engraçado, né? Mateus participou, Pedro participou, João participou daquela quinta-feira, primeiro, e nenhum deles, eles relatam esse detalhe. Como Jesus abençoou o pão, como Jesus abençoou o vinho. Eles não relatam. Paulo é que vai fazer esse relato quase 50 anos depois, quando ele começa a atividade dele. E Paulo diz claramente, e eu não estava lá, mas quem me disse como foi Jesus, foi o ressuscitado. Então essas palavras que Paulo vai dizer para a gente, ela vai se perpetuar na igreja e na celebração da Eucaristia, né? Falando do sujeito da Eucaristia, que é o próprio Jesus. Vamos lá, na leitura da... Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Capítulo 13, hein? Bonito. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que tinha amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. No decorrer da ceia, tendo já o demônio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de entregar Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade,
sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, Jesus toma uma atitude. Levanta-se da mesa, tira lá o manto, pega uma toalha, depois joga água, deita água numa bacia e espantosamente começa a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha que estava com ele. Quando chegou a vez de Pedro, esse disse a Jesus: o Senhor não vai me lavar os pés. Tu não vai me lavar os pés. Você vai me lavar os pés? Jesus respondeu: o que estou a fazer você não entende agora, mas vai compreendê-lo muito mais tarde. Pedro insistiu: jamais vou autorizar que o Senhor me lave os pés. O que é isso? Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Então Pedro recua. Pedro então diz: bom, Senhor, então não lave somente os pés, mas também a mão, cabeça. E Jesus respondeu-lhes: aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vocês estão limpos, mas não é todo mundo não. Jesus sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que ele acrescentou: nem todos estão limpos. Depois de eles lavar os pés, Jesus tomou o manto de novo, pôs-se de novo à mesa e disse-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês vivem me chamando de mestre, de senhor, disso, daquilo. E tudo bem, porque de fato eu sou mesmo. Agora, se eu sou tudo isso que vocês estão falando de mim, se eu sou o mestre, se eu sou o senhor, se eu sou isso, se eu sou aquilo, e lavo os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Dou para vocês um exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Palavra da salvação. Vamos sentar um minuto, vamos fazer uma breve reflexão nesse dia tão importante, primeiro dia sagrado do Tríduo, primeiro dia sagrado da Semana Santa. Esse evangelho de hoje, como eu disse para vocês, é João 13, 1 a 15. Dá início àquilo que se chama de preliminares da Páscoa. Se lá no Antigo Testamento tinha que preparar a Páscoa, no cristianismo também tem essa exigência de preparação. E isso existe, é fato, não só a celebração, não é só o compromisso da celebração, mas também tudo aquilo que envolve o sentido da Páscoa na nossa vida, na família, fora da família e assim por diante. Sabemos que a fé que vem do Evangelho, que brota do Evangelho, aquela que emana dos Evangelhos, não narra episódios como símbolos de uma verdade, palavra difícil de dizer, uma verdade meta-histórica. A fé que brota do Evangelho não é de uma filosofia, de uma coisa, porque a meta-histórica é isso. Por exemplo, a filosofia. A filosofia faz uma reflexão não histórica, mas meta-histórica. Meta-histórica. É difícil. Como faz a ciência, filosófica. Mas a fé que emana do Evangelho funda-se na história e os fatos que aconteceram. A fé dos Evangelhos é marcada pelos atos de Jesus. Se Jesus fosse só um pregador qualquer, nós nem ia chegar a saber que existia um tal Jesus. Porque muitos faziam isso.
Mas a diferença é que Jesus não é um pregador qualquer. Jesus age, Jesus faz, Jesus realiza coisas. E são esses fatos que fez Jesus entrar no mundo humano, fez Jesus se perpetuar no mundo humano, no mundo da igreja, no mundo da fé cristã. Então João apresenta hoje para nós o que ele chama de última ceia de Jesus. E ele deixa claro, é dentro do contexto da Páscoa antiga. Estando no começo lá, ele começa assim, antes da festa da Páscoa. Ele esclarece que foi durante a ceia que marcadamente Jesus anuncia a chegada da sua hora. Existe uma reflexão belíssima nos evangelhos, teólogos, enfim, belíssimos sobre o significado disso, o que é a hora, a teologia da hora de Jesus. João resume toda a caminhada de Jesus. Foi uma caminhada, na verdade, de amor total ao ser humano, amor total à humanidade. Por isso que João diz aí, esse é João, está explicando. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Evangelho explica, o próprio Evangelho explica. Importante isso. Toda a missão de Jesus, seus ensinamentos e as suas ações, atenção, convergem para esse momento de hoje. Tudo converge para esse momento de hoje, para esse momento, celebração pascal, que Jesus antecipou. Porque se a intenção dele era celebrar a Páscoa judaica, não teve oportunidade. Ele antecipa. Ele, em vez de celebrar no sábado, como todos os judeus fizeram, ele fala, não, vamos marcar na quinta. Vamos marcar antes. Então, ele antecipa a Páscoa. Ele preside a Páscoa. Ele é o presidente da Páscoa. Participam os 12 e certamente outras pessoas. Nossa Senhora provavelmente participou, as mulheres que acompanhavam, Madalena, aquelas mulheres, o servo de nascença certamente participou. Mas marcadamente os 12 são os que estão mais pertinho dele. Hoje inicia-se um momento que resultará numa sequência de outros momentos. De outros momentos. Transformando a ressurreição de Jesus numa ressurreição perpétua, infindável. Ele dá para a igreja a sua ressurreição. E esse momento de hoje é o que vai resultar amanhã, é o que vai resultar no sábado, é o que vai resultar no domingo. E todos os domingos. Porque ele deu a ressurreição. Esse momento de, o que é mais importante? Foi quando ele curou o cego de nascença. Não é. Foi quando ele evitou de jogar pedra na mulher. Não é. Foi quando ele transformou água em vinho naquela festa de casamento daquele povo. Não é. Esse momento de hoje é o mais importante nos evangelhos. Esse momento, porque resume tudo. É o resumo de tudo. É a declaração mais aberta. É a revelação mais aberta que ele faz. Então, o ambiente é um ambiente celebrativo, é um ambiente de Eucaristia, é um ambiente de agradecimento. Você veja que coisa, agradecer é mais importante do que acontecer qualquer coisa.
o agradecer, a querer agradecer. Esse é o objetivo. Porque na festa judaica também tinha esse ambiente. Vamos celebrar a festa judaica, lembrar todo aquele sofrimento, aquele martírio. No final vamos agradecer a Deus, porque saímos livres, saímos vivos daquilo. Então o agradecer, por isso a Eucaristia é a palavra mais apropriada para esse momento, porque é o dar graças. Eu vou na missa para agradecer. Eu celebro a missa para agradecer. Sem isso não tem missa. Sem isso não tem nada. Esse é o que Jesus está fazendo aqui. Ele reúne a todos, antecipa, porque não vai estar vivo lá, vai estar na cruz. Ele antecipa para agradecer ao Pai, agradecer tudo, agradecer pelos 12 que estavam lá, que acompanharam ele, aquele monte de gente, agradecer as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram com ele, e ele sabe, se vocês sabem que aconteceram muitas coisas boas e também muitas coisas ruins, Ocorre então isso, a última ceia, a Páscoa do Cordeiro. A Eucaristia celebrada por Jesus, então, é marcada pela sua grandiosidade, que vai além, olha, a lição para nós, hein? Que vai além de uma higiênica celebração, com um monte de enfeite, aquela coisa. Celebração que Jesus, na Eucaristia, vai além desse negócio. Além disso, não é a boniteza, não tem ninguém nem fala assim, olha, a túnica que ele estava usando era, linda, hein? Não tem. Tem nem mesa, na bem da verdade, era no chão mesmo. Não tem essa coisa, esse enfeite que tantos insistem em expor, como se o enfeite fosse mais importante que o essencial. É um pecado. É um pecado contra Jesus, contra a liturgia e contra a igreja. Então, é claro que há uma liturgia, evidente. Se a referência é a Páscoa judaica, há uma liturgia. Não é aquela liturgia, o Deus me livre e guarde. Ainda bem que Jesus celebrou. Se nós tivéssemos que celebrar aquela liturgia, vocês não aguentariam não. Viu? Vocês não aguentam ficar 1 hora na missa, vai ficar o dia inteiro aí de joelho rezando salmo e cantarola para cá, cantarola para lá. Jesus, ele celebra uma liturgia essencial da Páscoa, o mais importante. A Eucaristia está no cerne dos últimos atos de Jesus. São os atos de Jesus que conferem o valor da celebração eucarística. O valor da celebração da Eucaristia. Ela tem valor. Não tem valor para quem não tem nada para agradecer, para quem se acha o máximo, para quem se acha superior aos outros, para quem se acha melhor que os outros. Não tem valor. A Eucaristia é somente um rito. A pessoa não entende que tem que ter preparação, que é isso, que é aquilo, que tudo está coligado, tudo está conectado, tudo faz parte de, tudo é comunhão, tudo é glória, tudo é louvor, tudo não entende assim. Então tem não é assim. Jesus, ele
revela a Eucaristia como essencial. Essencial. Em tudo que ele fez, no fundo, João está querendo dizer assim, quando ele fez aqueles sinais lá, ele estava querendo revelar uma comunhão com aquelas pessoas, com aquele povo. Quando ele fez aquelas coisas, ele estava querendo, no fundo, revelar essa comunhão, esse agradecimento. E olha, o noivo e a noiva das bodas de Caná, Nossa Senhora Aparecida, como ficar agradecer a Deus até o fim da vida. O cego de nascença agradeceu a Deus até o fim da vida. A Madalena lá que quase morreu apedrejada, vixe, agradeceu o resto da vida. Todos eles, o doente lá, o funcionário do lá, nossa. Ele traz, através daqueles atos importantíssimos que João revela, ele traz o que? Esse gesto, o agradecimento. Em outros evangelhos existe essa atitude. Vocês lembram do leproso, né? Do leproso lá do Antigo Testamento, né? O leproso, Naamã. O cara é leproso, é mocinho, é bonito, mas quem é que vai querer casar, namorar um leproso? Ninguém. Ele é rei, tem dinheiro, tem tudo. E ele, quando vai em Israel, Eliseu diz para ele, ué, você não faz parte do povo hebreu, tudo bem, mas para Deus não existe essas coisas. Vai lá tomar banho ali no Rio Jordão, mas toma 7 vezes banho lá que vai sarar. E ele cumpriu essa orientação esquisita, né? Porque tomar banho, essa orientação esquisita. E Naamã foi curado da lepra. Naamã foi curado da lepra. Agradeceu até o fim de tudo ali. Até na hora da morte. Então, o agradecimento. Quem não tem o que agradecer, não precisa vir na missa. Quem não tem o que agradecer a Deus, não precisa vir na missa. Essa é a verdade. Não precisa. Pode ficar por lá mesmo. É um favor, aliás, que está fazendo à comunidade e aos outros, né? Agora, os atos de Jesus conferem esse valor essencial da Eucaristia. E João diz assim: a celebração começa com o lava-pés. O texto diz lá, Jesus levanta-se da mesa com uma toalha, uma bacia, começa a lavar os pés dos discípulos. É a postura do servidor, do diácono. É a postura do servidor, do ministério diaconal. E ele se coloca ali então como uma espécie de escravo. Mostra o ensinamento importantíssimo da vida. Nós devemos agir assim no mundo, ser desse jeito no mundo. Paulo, que foi o primeiro que interpretou Jesus, né? Paulo foi o primeiro que interpretou Jesus. Paulo diz na carta aos Gálatas: todos nós fomos chamados para a liberdade. Mas a liberdade não deve servir para a nossa satisfação pessoal, mas a liberdade deve ser maior, olha lá, para a prática da caridade, colocando-se a serviço um do outro. Ele não exclui a felicidade, mas ele diz só a felicidade não dá. Tem que usar a liberdade e a felicidade para se colocar a serviço do outro. Toda a lei, diz Paulo, está somente nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Incapaz de fazer isso, não tem salvação. Não tem. Paulo vai dizer, não tem salvação. Entrega para Satanás.
Uma pessoa incapaz de fazer isso não merece. Se entrega para Satanás, como ele fala. Porque a gente pode entregar para Satanás também, né? A gente quer que todos sejam salvos, mas se não tem jeito, e a gente deixa para lá. Então, Paulo e Jesus, hoje, ele mesmo está recordando a todos nós essa exigência fundamental, nuclear, estar a serviço de todos. Para os evangelhos, essa atitude de Jesus tem que estar presente na Eucaristia. A atitude de Jesus tem que estar presente na celebração da Eucaristia. A Eucaristia celebrada por Jesus vai além da antiga Páscoa, vai além do Antigo Testamento, que se tornou, lógico, uma série de rituais, de ritos sem sentido nenhum. O mais importante do texto de hoje, na verdade, é a conversa de Jesus e Pedro. Está bem no meião do texto, no centro do texto. Pedro, na hora, interrompe Jesus. Tem vergonha. Está lá aquela solenidade toda, aquela coisa. Não. Interrompe. Pedro interrompe a ação de Jesus. Pedro não quer deixar lavar-lhe os pés. No fundo, Pedro não se conforma, pois sabe que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o vencedor. Jesus é aquele que tem todo o poder. Como é que uma pessoa dessa vai aqui lavar o pé da gente? Né? Na opinião de Pedro, humilhar-se daquele jeito é inadmissível. Não se deve permitir na cabeça de Pedro isso. Ele mesmo não reconhece a incompreensão que ele está tendo. Ele está tendo uma incompreensão sobre a vida de Jesus, sobre quem é Jesus. Ele age abruptamente. Só para vocês não esquecerem, quando Jesus lá atrás, por 3 vezes falou que ia morrer na cruz, anunciar sua paixão, quem é que interfere? É Pedro. É Pedro que interfere. De jeito nenhum, não vamos permitir que isso aconteça. Fique tranquilo, Jesus, não vai acontecer. Eu não vou deixar, não vamos deixar. Ele é que interrompe, sempre. Ele é que age desse jeito assim, meio, né? Sem pensar, fala coisas sem pensar. Jesus ensina aqui com esse texto, com o diálogo com Pedro, o sentido eucarístico. Jesus ensina que precisamos nos afastar da lógica do mundo. Não é se afastar do mundo, mas se afastar da lógica do mundo. Afastar-se dessa lógica do mundo de reprimir, de judiar, de cultivar ódio, de reprimir sempre a fraternidade. Por isso a figura de Judas, não vamos esquecer, o Judas está ali. Essa figura que rodeia ali representa justamente isso naquele momento. O mundo, o pensamento do mundo, aquele que quer reprimir a liberdade, reprimir a fraternidade, porque é verdade. Traidores e sabotadores estão sempre presentes no meio da gente. Sempre. Traidores e sabotadores estão sempre presentes, até dentro das igrejas, até dentro das religiões. É de assustar, né? É assim, é desse jeito. Por isso, Jesus acrescenta que é preciso ter parte com Ele. Claro, vai ter parte com quem? Com o diabo? Ter parte com Ele. Ter parte com Jesus é permanecer em Jesus. É ser herdeiro de Jesus. Herdeiro, ter parte.
é herdeiro de Jesus. Cultivar a total comunhão com Jesus, transformar a vida, porque a comunhão total com Jesus transforma a nossa vida. Recusar-se ou ser contra o gesto de Jesus significa perder o sentido. Perde o sentido de tudo que fez, que Jesus fez, que Jesus ensinou. Aí no final, Pedro, como sempre, rende-se àqueles argumentos. Tanto lá atrás como agora. Pedro rende-se. Olha, então lava-me também as mãos. Responde Pedro, lava-me as mãos e a cabeça. É verdade. Não é só o pé que precisa de conversão. Não é só o pé. A mão e a cabeça também precisa. Sobretudo Pedro, né? Sobretudo Pedro. Lava-me as mãos e os pés. A mão precisa de conversão. Como é que você vai dedicar amor a uma pessoa se a sua mão diz para você não fazer? Como é que você vai fazer? Se a sua mão e a sua cabeça fosse uma coisa independente, você imagina o que seria. Não adianta você ter no coração boas intenções e não sei o que, pipipi, essa conversinha. Não serve para nada. Porque a mão precisa de conversão. A cabeça da gente também. Deus tem que conduzir a gente. Então, quando Pedro fala lá, então lava a mão e a cabeça também, não é só o pé. Ele toma ciência do significado maravilhoso que é aquela celebração, que é aquela Eucaristia. É verdade, Paulo vai mais além, né? Paulo vai mais além. Paulo fala assim, olha minha gente, essa conversa de que tem que converter o coração, Deus está no seu coração, Deus está no seu coração, tudo isso é conversa fiada, diz Paulo. A primeira coisa no corpo humano que tem que ser convertida é a orelha, é o ouvido, é a orelha. Paulo fala, porque dependendo como você ouve, dá uma bagunça, faz bagunça. Paulo fala. Esse negocinho de coração, essa conversinha de comadrezinha, de não sei de quem. Não. É o ouvido, fala Paulo. E Jesus, na quinta-feira santa, fala as mãos e os pés. E a cabeça também. Tudo tem que ser dedicado a Jesus. Tudo tem que ser para Ele. Precisamos de conversão. E Pedro traz imediatamente para a realidade da vida, é lógico, pois parece que a sua inteligência estava voltada lá para trás. Com fé sem obra, fé sem ação. Não. Se não houver isso, a fé e a ação, a fé e o compromisso de corpo e alma, compromisso de corpo e alma com Jesus, não dá. Não tem jeito. Não vai. Então celebrar a Eucaristia significa colocar a Eucaristia na prática da vida. O Evangelho de Lucas, ele aponta que após a realização do lava-pés, Jesus fez uma reflexão muito grande, muito profunda. Acabou de lavar os pés, Jesus falou assim, pois é, tá vendo? Vocês falam que eu sou o maior, mas não é assim. Quem é o maior de vocês? Quem se acha maior? Espera um pouquinho, quem está sentado à mesa para comer ou é quem vem trazer a comida para você? Quem é o maior? O maior é a gente daquele restaurante chique, bonito, né? Que senta à mesa e pega aqueles talheres e pega aquele guardanapo, aquela coisa.
aquelas taças bonitas brilhando na frente da gente. Nós somos o mais importante. Não é. Aquilo é enfeite. O mais importante é o garçom que traz a comida na bandeja lá para você. Ele é o mais importante. Porque é assim que Jesus vai ser. Quando você se encontrar com Ele, passando essa vida, você vai se encontrar com Ele. É assim que Ele vai fazer. Se você for com essa cabeça mundana para o céu, você não vai reconhecer Jesus. Você não vai reconhecer. Pois é, o Jesus vai ser aquele que vai estar ali, te amparando ali, dando uma comidinha, servindo aqui aquela mesa bonita, tudo. Então, Lucas faz essa reflexão, né? E Jesus diz na quinta-feira santa, lá em Lucas, eu estou no meio de vocês como aquele que serve, o diácono. O diaconato na vida de um padre, ele perpassa toda a vida do padre. Um bispo sem diaconato, sem essência de diaconato, é um desastre para a igreja. Um papa sem a consciência do diaconato é um desastre para a igreja. O padre sem o diaconato é um desastre para a igreja. Não é como hoje, o diaconato do enfeite, que hoje é enfeite. Hoje o diaconato o que é? Vai lá o diácono, arruma a mesa ali, põe paninho aqui, paninho ali, e não sei o quê. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Assim como ele faz isso, qualquer um de nós aqui dentro da igreja podia fazer. Pode fazer. Porque pelo batismo nós temos acesso. Hoje é o diácono do enfeite. Não é aquele diácono do Atos dos Apóstolos. Uma pessoa sagrada que luta pelos direitos das pessoas, que não aceita aquela sociedade cruel, onde as pessoas passam necessidade. O diácono é o diácono, ele existiu ali justamente por causa disso, para ser um colaborador dos apóstolos da igreja, para lutar contra aquele mundo de injustiça que Lucas relata no Atos dos Apóstolos. É lá que está. Então a igreja resolveu criar um diaconato. Mas não é esse diaconato de hoje. Hoje é uma celebração. Ai, daqui a pouco você é padre, aquela coisa. Não é. O diaconato, o serviço, o existir para servir, tem que estar sempre na vida do padre e, sobretudo, de todo mundo que é batizado. Não é só do padre, não. Não perder isso de vista. Olha, por outro lado, o mesmo relato indica que o lava-pés é um meio pelo qual os discípulos tomam parte com Jesus. A Eucaristia revelada por Jesus é a Eucaristia do serviço, do agradecimento, é a Eucaristia do bem, é a Eucaristia da conversão. Precisamos fazer muito mais do que fazemos. É a conversão do pé, conversão da cabeça, da mão, do coração também, se quiser. Enfim, todo o nosso ser tem que estar voltado para Jesus e ser grato, agradecido, porque é assim que Jesus ensinou e foi assim que Jesus fez. Vamos então proceder a esse rito, né, do lava-pés, que não é obrigatório fazer, mas é um gesto ritual somente, que tenta demonstrar isso, né? Isso que está no texto do Evangelho, essa cultura do serviço, estar a serviço, colocar a serviço, ser do serviço, não recusar o serviço, não viver feitos
bola murcha, não ser bola murcha, ser católico bola murcha, essas coisas, gente, entende? Ser assim, pelo amor de Deus, na vida, só, sim, ninguém quer. Vamos lá então, traga aqui, vamos ver, vamos aqui. Eu acho que eu lavei o pé de todo mundo aqui nesses 30 anos já, né? Ah, o dela não, eu não lembro. Seu, eu não lavei os pés. Eu não lavei o pé dela, eu não lembro. Ela é irmã dela. Então, mas eu não fiz. Seu filho. Pode tirar. Ah, tá de chinelinho, graças a Deus. Graças a Deus tá de chinelinho. Ai, se eu abaixar, eu não levanto, gente. Se eu abaixar, eu não levanto, porque eu tô péssimo. Faz o ideia que não. Gente, dá umas pedras na perna. Cava, você também dá? Lembra a portuguesa? Já apareceu? Você também, não adianta deixar meio um pouco, não. Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Vai tirando aí a bolinha. Vai tirando aí a Seja uma mulher agradecida, pelo amor de Deus. Essa é sua fofinha. Seja uma mulher agradecida, eucarística. Eu não vou abaixar, que se eu abaixar, eu não levanto. Eu vou ter que levar um saco. A situação está feia. Deus te abençoe. Você é uma pessoa animada na vida. Você tem a paciência com ela, viu? Você é uma pessoa ligada na vida, não sei se você recebe a Eucaristia. Amém.
Estou explicando. Olha lá, tem que usar entra na farmácia aqui. Como é que tá advogando por aí? Nossa, cadê a mão? Lava a cabeça, Vamos falar. aqui, assim. Tá morando em Guarulhos, né? Ela falou, tá tudo bem lá. Desce, quer lavar a mão também lá. Você quer mais alguma coisa? O que é que você tá Nada. querendo me pedir? Eu não quero Eu não pedir posso nada. amassar, que ele amassar no levanta. Tá frio. Aí ele vai ter que levar nas costas, né? Não voltar. Só te beijo pra você. Deus de paz, Deus abençoe sempre a sua vida. Vamos colocar. Vamos lá, meu Deus. Minha avó. Ô, padre, eu nem sou daqui, eu sou de São Paulo. Não me interessa a história daqui, se não Moro é. em São Vicente, perto da igreja de São Pedro Pescador. Bora, Eu vou na missa todo dia lá. Ah, mas ela vai voltar. Quer lavar a mão também? Lava a mão também. Quer lavar a mão? Cuidado. Oh, Jesus. Obrigada, você não Deus tem abençoe a senhora. Tem muito café pra você, viu? Isso. Pronto, eu não vou abaixar, porque abaixar não levanta. Tá bom? Obrigado, viu? Olha lá, paróquia São Pedro, hein? Olha. da igreja de São Pedro Pescador, em São Vicente. Uma igreja enorme, eu vou na missa todo dia.
Irmãs e irmãos, invoquemos a Cristo ao celebrarmos a memória de sua última ceia, para que nos fortaleça em seu amor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, Mestre e Senhor, orientai vossa Igreja a ser fiel ao Evangelho e a sempre se colocar como servidora da vida, do reino e da paz. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ajudai-nos a viver o lava-pés no cotidiano da vida, para que nosso testemunho eucarístico seja verdadeiro e dê frutos no meio da humanidade. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Dai força e perseverança aos ministros ordenados da Igreja, em especial nosso arcebispo diocesano, nosso pároco, nossos diáconos. Nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, servidor da vida e do reino do Pai, ouvi nossas preces humildes e confiantes em vossa misericórdia e em vossa providência. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Existem pessoas mais importantes. São aquelas pessoas que são abandonadas, aquelas pessoas que são esquecidas, aquelas pessoas que são rejeitadas, pessoas que vivem sem o amor. Essas pessoas, e a gente tem que lembrar, ela é mais importante que o bispo, que o arcebispo, que o papa, que o carmelengo, são mais importantes. São muito mais importantes. Porque a Eucaristia é para essas pessoas. Somos agentes para essas pessoas. Aqueles que passam a necessidade tão grande. Então, nesse dia, para que essas pessoas encontrem o carinho, vejam em Jesus o carinho da vida, a fortaleza para resistir aos sofrimentos da vida, e que essa Páscoa que nós celebramos seja uma Páscoa de comunhão de verdade, comunhão do corpo e do sangue de Cristo de verdade na nossa vida. Oremos, irmãos. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Lavai-me dos meus pecados e desse povo todo que está aqui também. Se der, se tiver água...
Às vezes que celebramos o memorial do sacrifício de Jesus, realiza-se a obra da nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: bendito que vem em nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis abençoar, aceitar esses dons, esse sacrifício puro e santo. Nós te oferecemos pela tua Igreja Santa, Católica. Dai-lhe paz e congregai a Igreja na unidade, defendei-a e governai-a por toda a terra, em comunhão com o servo, vosso servo, o Papa Francisco, o servo dos servos, o Papa Francisco, nosso Bispo Algacir, e todos aqueles que são comprometidos, fiéis à verdade, e que servem de fato o povo de Deus, reforçando a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, de todos os teus servos e servas aqui reunidos, e os seus que não estão aqui, de todos aqueles cuja fé, dedicação ao vosso serviço, o Senhor conhece. Por eles, nós te oferecemos e também nós vamos oferecer esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das nossas almas, para a salvação, pela segurança que esperamos, ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, a Mãe de nosso Deus, e Senhor Jesus Cristo, também São José, seu esposo, todos os bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, André e tantos outros apóstolos e discípulos, enfim, de todos os santos, por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre o auxílio e a proteção. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santo, santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aceitai com bondade, Senhor, o sacrifício que nós, teus servos, com toda a tua família, te apresentamos. Dai a paz aos nossos dias.
livrai-nos de toda e qualquer condenação, nos livre da condenação eterna e contai-nos entre sempre como os teus eleitos. Aceitai com bondade o nosso pedido. Na véspera da sua paixão, Jesus tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, levantou os olhos ao céu, para vós, ó Deus, seu Pai Todo-Poderoso. Dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou esse sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Olha aí, tem o outro nem para mudar, né? Mistério eucarístico da nossa fé para que o mundo inteiro seja salvo. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição dentre os mortos, da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, com teu povo santo, dos próprios bens que o Senhor nos deu, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito e santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da salvação. Olhai com benevolência e com agrado para esta oferenda, para esta oferta, e dai-nos, dignai-vos, Senhor, aceitá-la, como o Senhor aceitou os dons do justo Abel, teu servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e o sacrifício puro e santo do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente te suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que essa nossa oferta seja apresentada pelo teu santo anjo no altar do céu, diante de tua divina majestade, para que todos nós que vamos participar dessa Eucaristia, participar dessa comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, alcancemos a plenitude de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos teus servos e servas que partiram desse mundo, marcados, porém, com o sinal da fé, que dormem o sono da paz, especialmente de Milton, aos pais do Jones, pai e mãe, lembrar o padre José Pietro Bon, né, Rota, ainda bem que você lembrou, do falecimento, né, do padre José Pietro Bon Rota, que é lá do Talarico. Concedei a todos eles, os que descansam em Cristo, viver um lugar de consolação, de luz e de paz. Nós, pecadores, que esperamos na tua infinita misericórdia, todos nós, também nos admita na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias e Barnabé e todos os santos. Receba-nos sempre na sua companhia, não pelas coisas
valorosas, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a tua grandeza, a grandeza do teu perdão maravilhoso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Me dá a oração, Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. Seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais. Toma esse pecado para mim. Um empate. Isso é meu corpo, entregue por vós. Esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue, disse Jesus. Façam isso em memória de mim. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Esquecer. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que hoje nos alimentaste
nesta ceia sagrada de Jesus, teu Filho, saciai-nos um dia na ceia do reino eterno com Ele ressuscitado. Por Cristo nosso Senhor. Amanhã, 9 da manhã, tem confissão, a partir das 9. E depois, às 3 horas da tarde, a gente se reúne aqui, né? Para celebrar a paixão de Jesus. Vai ter o tão sublime? Vai cantar? Tão sublime? Então pode cantar. Escutou, Neuza? Você colocar daquele jeitinho, pode colocar na frentona ali, ó. Põe ali na frente. Não, pode deixar aqui dentro. É o mesmo sentido. Não muda nada. Pode pôr tudo ali junto. Melhor depois até para carregar, né? Depois. Botar lá para carregar aquela bandeja de vela. Daqui a pouco. Botar lá para carregar aquela bandeja de vela para lá e para cá. Tem problema. Eu já estou insensado, estou usando o turíbulo desde o começo, eu estou mais do que insensado. Iluminai, ó Deus, os nossos corações com a luz da fé e acendei neles o fogo do vosso amor, para que em espírito e verdade adoremos mesmo Jesus Cristo, a quem nós reconhecemos como Deus, Senhor, neste admirável sacramento pascal. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Muito bem. Deus, você que gosta das velas, pega essa bandeja de vela e vem junto comigo. Sem queimar o cabelo seu, hein? Vamos ver. Acende muito o turíbulo, tem... Não tem problema, ela está encasquetada com uma vela que apagou. É aqui que você vai vir junto aqui, vai carregar daqui comigo, né? Que põe as 6 velas, ele vai ter que ir as 6 velas também, não é? Só Deus me ajude aqui para não cair. Ai, coragem. Bom, pera, olha para trás sempre.
Fica aqui, Casvel. Aí. Vamos lá. Pode ir indo. Vamos lá em cima. Vamos lá. Ui. Microfone. Microfone, cadê? Ah, tá aqui. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Com licença. Licença. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Pode licençar aqui mesmo. Sobre nosso bispo Algacir, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dê ao povo brasileiro prosperidade completa. Sei com os efeitos contínuos da vossa bondade, o Brasil, a paróquia em que habitamos, todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, as nossas orações. Agora importante, tende misericórdia das almas dos fiéis. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém.
Amados, queridos, espero que vocês amanhã possam vir participar da Sexta-feira Santa, às 3 da tarde. E depois também no sábado, às 7 da noite. Que vocês possam preparar a verdadeira Páscoa. A Páscoa de Jesus. Tenham muita alegria, mas não se esqueçam da fé. Transmita isso para quem não está aqui na sua casa, para os seus filhos, para os seus amigos. Transmitam isso. Então vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Amém. Desejando a paz de Cristo um para o outro, por saudação somente, não dar mão, nem ficar beijando ninguém não. Tá? Paz de Cristo. Coragem. Tenham coragem. Bem.